desce um vale de lágrimas, o amor esfriando na terra, conforme a tua palavra, no peito coração de pedra, irmão combatendo irmão. Esse é o sinal dos tempos de buscar a salvação. Ele vem, já posso ouvir os seus sinais. Ele vem pra me levar pra um lugar de paz. Ele vem, Jesus vem, já posso ouvir os seus sinais. Ele vem pra te levar pra um lugar de paz. E coloque a mão no bolso e dê uma oferta abençoada, lembrando da cantina também, tá certo? E agora, homem brincando de Deus, querendo fazer os seus planos, se fala em guerrear nas estrelas, enquanto nos morre de fome. Deus fala esses homens de novo, demonstra o caminho da paz, ilumina os seus pensamentos com seu olhar de paz. Graças a Deus por tudo. Quero agradecer a liderança da mocidade, por essa oportunidade que está me dando. Agradeço o pastor presidente, o pastor Coutinho, pelo apoio, que desde que eu gravei o meu CD, ele está sempre apoiando o nosso trabalho. E eu quero dizer para os irmãos, se entre vós tiver alguém que ainda não adquiriu o meu CD, terminando de cantar eu vou para frente, porque ali na frente está o lugar da bênção. Aqui também tem o lugar da bênção, mas lá também eu sei que vocês vão me abençoar, tá certo? Tem mais um hino aí, meu filho? Então tudo bem, fica para a próxima. Deus abençoe. Meus irmãos, nesse momento nós queremos entregar o culto para a pastor Lima, nos trazer a mensagem da palavra de Deus. Mas antes, vamos fazer uma oração. Vamos pedir o presbítero Joelino para fazer a oração. Sentado mesmo, curve a sua cabeça. Vamos orar. Senhor, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós já estamos alegres e felizes por tudo que já ouvimos nessa noite maravilhosa, Senhor. Ó Pai, toma o teu servo, toma o teu ungido, neste momento que vai administrar a tua palavra para todos nós, Senhor. E assim continue usando e abençoando, como o Senhor tem abençoado na pessoa de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus.
Paz com a igreja. Amém. Também congratular-me quanto parabenizo a igreja e a mocidade pelo 5º Congresso e também parabenizar pelo tema. É preciso coragem para fazer uma festa com um tema como esse. Mas é preciso dizer também que é um tema bastante oportuno. Acredito que vocês já leram no começo do texto, vocês tiraram o tema, mas eu quero repetir a leitura com a permissão de vocês. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículos de 11 até o versículo 13. Disse mais Samuel a Jessé: acabamos os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Meus irmãos, também não posso deixar de manifestar minha gratidão ao pastor Coutinho pela confiança em nos convidar. Eu até objetei, criei dificuldade. Falei: pastor, eu não sou pregador, meu ministério é voltado para o ensino. Agora, eu não fujo de pregar. E ele disse: então venha pregar. Minha gratidão pela confiança, e eu estou certo que vocês devem ter orado muito por mim, como ainda estão orando. Pois bem, olhando para o tema, onde está o jovem que Deus procura, a princípio parece que estamos querendo conhecer as qualidades do jovem a quem Deus procura. Mas tanto o tema quanto o texto que vocês escolheram apontam para os lugares onde Deus espera encontrar jovens a quem Ele procura para alguma coisa. Onde estão? Ainda mais em nosso tempo bastante agitado, e que a dispersão de atenção é bastante investida mesmo, é muito variada. Os apelos que os jovens recebem para estar em muitos e diferentes lugares é muito forte, menos para aqueles lugares onde Deus espera encontrar os jovens. Parece que há uma predileção de Deus por jovens. Preferência, predileção, não significa que Deus tenha esquecido ou rejeitado os velhos ou os mais vividos, os mais maduros. Nós temos na Bíblia homens notáveis e que foram chamados já bem idosos, como Abraão. Mais adiante Moisés, na verdade, foi chamado cedo, mas sua preparação durou muito tempo, de modo que quando ele foi chamado e enviado para fazer o que Deus queria, ele já ia aí com 80 anos de idade. A ocorrência de jovens chamados para fazerem grandes coisas
é muito grande na Bíblia, se dá em maior número de vezes do que acontece com pessoas já idosas. Agora, o interessante é que esses jovens que Deus escolhe, porque os encontra nos lugares certos, fazendo as coisas certas, desenvolvem uma convicção muito forte, muito grande com Deus, de modo que eles perpassam a vida, e quando chegam no ocaso delas, eles ainda estão vigorosos, ainda estão fortes, ainda podem ser encontrados naqueles lugares preferidos por Deus. Isso aconteceu em especial com Josué. E também com alguns outros personagens da Bíblia, que no decorrer da mensagem, querendo Deus, estaremos trazendo. Mas, antes de dizer os lugares onde Deus espera encontrar os jovens, uma pergunta surge: para que Deus procura jovens? É claro que, no sentido geral, a primeira procura de Deus tem o objetivo da salvação. Deus procura, nesse caso, Deus não procura só jovens, Deus procura crianças, adolescentes, jovens, adultos, para salvar, se é que eles ainda não são salvos. Como o texto é específico e o tema também, para que Deus procura jovens nesse tempo? Considere o contexto histórico em que Davi foi buscado por Deus. A nação de Israel vinha de um período difícil. Quando Samuel aparece no cenário, não havia alguém que pudesse prestar ou ser encontrado por Deus em lugares certos para fazer coisas grandes. A nação ia mal, a nação não tinha ainda, não era um reinado, não tinha um rei. A nação era regida pelos sacerdotes e por juízes. Quando havia uma situação de emergência, Deus levantava juízes que julgavam aquela situação. Esses juízes às vezes se tornavam grandes comandantes de batalhas e levavam a nação de Israel à vitória. Mas o sacerdócio, aquela parte da nação de Israel que era responsável pela condução espiritual e moral do povo, e que era responsável também para transmitir aos governantes a autoridade e ainda dar a eles os ensinos que eles precisavam para cumprirem no exercício do governo deles, esse sacerdócio estava acabado. Eli parece que tinha aposentado-se na ativa. Seus filhos faziam o que queriam, ele honrava mais aos filhos do que a Deus e deixou a nação desmantelada, destroçada. E Deus então procurou um jovem, nem encontrou o jovem, nem havia os lugares onde Deus poderia encontrá-lo. É aí que aparece uma mulher aflita, que vocês conhecem, Ana. Ela vai orar insistentemente, é tomada por uma bêbada. Quando o equívoco é corrigido, o sacerdote Eli lhe abençoa e vem Samuel. Nasce Samuel, Samuel se cresce dentro do templo e Deus então começa a buscar para ver se encontra, e vai encontrar Samuel no templo, servindo ao sumo sacerdote, que não era digno sequer de ser o sumo sacerdote. Mas lá estava Samuel, o menino Samuel, servindo, cuidando, zelando de coisas menores. Deus o chama, Deus fala com ele, prepara-o, e mais tarde esse Samuel se torna profeta, se torna sacerdote e se torna também juiz da nação de Israel. E foi uma preparação interessante, porque a missão dele não era apenas a de restaurar a nação, mas era de futuramente ungir aqueles que seriam os governantes da nação de Israel. Então a nação deseja um rei, e Samuel se ressente. Deus diz: não te ressintas,
Eles querem um rei, mas não é porque te rejeitam, é porque estão rejeitando a mim. E a nação escolhe Saul, e Deus consente, e Saul é levado a rei. Saul vai bem nos primeiros anos, mas depois a vaidade toma o seu coração e ele começa a declinar. E a nação declina, vai declinando, e agora Deus precisava de alguém. E o próprio Deus disse a Samuel: eu já me provi de alguém que é melhor do que Saul. E manda que Samuel o procure. Samuel vai à casa de Jessé, como vocês conhecem bem o tema, e os filhos de Jessé, varões jovens, formosos, soldados, eles estavam no exército de Saul, treinados, prontos, e foi passando um por um, e nenhum daqueles Deus havia escolhido. Aqueles jovens estavam lá no campo de batalha, servindo ao exército de Saul. Vieram para esse encontro, para o sacrifício, conforme anunciou Samuel, e eles eram homens formosos. Quando veio o primeiro, Samuel pensou: aí está o rei a quem o Senhor escolheu, aí está o escolhido do Senhor. O Senhor disse: não, eu não vejo como você, eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. Todos os jovens passaram. E então Samuel fez a pergunta que vocês sabem: acabaram os seus mancebos? Ainda não, ainda tem um. Onde ele está? Está no campo. Fazendo o quê? Apacentando as ovelhas. O que nós entendemos aqui de Davi? Onde está o jovem a quem Deus procura? Primeiro lugar, no caso de Davi, está no campo cuidando dos interesses da sua família. Isso quer dizer, Deus não escolhe jovens que não têm compromisso com suas famílias, jovens que não têm compromisso com os interesses de sua família, jovem que despreza pais e mães, jovens que não levam em conta o trabalho suado de seus pais para educá-lo, para manter a sua existência, jovens que desprezam seus irmãos, seus familiares. Certamente esses jovens não serão procurados por Deus, mas jovens que estão no campo, defendendo os interesses, lutando pelos interesses da sua família, comprometidos com ela, são esses os lugares onde Deus espera encontrar jovens que Ele vai usar para fazer grandes coisas, especialmente nesse tempo, que é um tempo difícil, um tempo corrompido, corrupção que chega até mesmo nos lugares aonde não devia chegar, que é no caso a igreja. Não que a igreja esteja corrompida, mas gente dentro dela é que está corrompida e até comprometendo a existência da igreja. Ora, é certo que para estar no campo, trabalhando, cuidando dos negócios da família, defendendo os interesses da família, precisa de algumas qualidades. E uma delas é coragem. E coragem não faltava a Davi. Vocês conhecem a história de Davi. Ele, uma vez, enfrentou um leão que abocanhava uma das ovelhas do rebanho. Ele enfrentou o leão, tomou a ovelha e matou o leão. Em outra ocasião foi um urso que se apoderou de uma ovelha e Davi avançou, tomou a ovelha e matou o urso. Isso é coragem. O zelo pelos negócios da sua família era tão grande que a coragem aflorou. E Davi não teve medo de expor a sua vida, contanto que os interesses da sua casa fossem mantidos. E observe uma coisa: geralmente a gente prega e ouve pregar que o que fez Davi ter a coragem e a força para matar o leão e o urso é porque ele era cheio do Espírito Santo. Mas se você examinar o texto que nós lemos, foi depois que Samuel ungiu ele que o Espírito Santo se apoderou dele. Então
posse plena do Espírito Santo. Certamente o Espírito Santo já cuidava dele. E a força que ele teve para vencer o leão e o urso não veio da carne, mas de Deus. E Deus manifesta a sua força, o seu poder, através do seu Espírito que coloca sobre nós. Mas coragem. E olha, irmãos, jovem precisa ter coragem. Coragem para enfrentar essa geração corrompida. Coragem para dizer não aos programas carnais que afastam da igreja, que afastam de Deus, que só dão prazer à carne. Coragem para dizer não ao sexo antes do casamento. Coragem para dizer não ao sacrifício do tempo na internet. Coragem para dizer não a essa juventude corrompida que só pensa nos prazeres materiais. Coragem para dizer sim à igreja. Coragem para dizer sim à oração. Coragem para dizer sim aos jejuns. Coragem para dizer sim aos sacrifícios que são necessários para ser encontrado por Deus e por Ele ser usado para grandes realizações. Davi tinha essa coragem. Você tem? Às vezes eu noto nos bancos ou em outros lugares públicos, nas filas que encontro, eu fico observando todo mundo que chega ali. E às vezes chegam alguns jovens, até adultos também. Pai do Senhor, pastor. Aí eu venho lá, paz do Senhor, meu irmão. Parece que estou com vergonha, com timidez de se manifestarem como crentes. E às vezes a gente encontra até situação suspeita. O camarada está, o jovem está lá conversando com a moça, ou a moça conversando com o rapaz, o pastor chega. Aí um ou outro ficam todo desajeitado, aí corre, vem logo para encontrar o pastor. Pai do Senhor, pastor. E a gente vê tudo, está com vergonha de dizer que é crente. A gente está querendo conquistar a moça ou conquistar o rapaz, mas se ele disser que é crente, vai criar um obstáculo, uma dificuldade, ou então tem outras pretensões que a gente não sabe, não quer se manifestar. É covarde, é medroso, não tem caráter, não tem compromisso. Jovens desse tipo Deus não usa, só depois que consertar a vida deles. Esse Davi era corajoso, já rei, foi censurado. Por quê? Quando eu vi as meninas aqui dançando na coreografia, eu lembrei de Davi. Eu não sei dançar, não sei, nunca aprendi, nem quando eu não era crente. Mas quando Davi vinha de uma grande vitória, a Arca da Aliança, e entrando em Jerusalém com a arca, Davi começou a pular e a dançar. Sua esposa censurou, mas o que Davi disse? Na condição de rei parecia ridículo, parecia expor Davi. Mas Davi estava alegre demais para se preocupar com etiquetas, com protocolos. Davi estava tomado de alegria, de gozo, de prazer, porque o símbolo da presença de Deus no meio do povo tinha sido resgatado das mãos dos filisteus e estava voltando para o lugar certo, que era Jerusalém. A Arca da Aliança estava voltando para Jerusalém, e isso encheu o coração de Davi de gozo. E ele não estava aí para protocolo, para etiqueta, faça desse jeito, não faça isso, faça aquilo. Davi não queria saber disso. Davi dizia: eu estou alegre, o Espírito de Deus me alegra, e eu saltarei na sua presença sem medo, sem timidez, sem pejo, para não dizer vergonha, né? Porque sem vergonha dá outra conotação que a gente não tem intenção de dar. Onde Deus espera? Onde está o jovem? No campo, trabalhando, lutando. Quer dizer, Deus não procura preguiçoso. Tem gente que acusa Deus de ser destruidor dos projetos pessoais, fracassa como empresário, fracassa como profissional de uma área qualquer aí, porque é preguiçoso, não trabalha direito, não é persistente, não sabe fazer a coisa certa e depois acusa Deus. Foi Deus que fez isso porque Deus não quer nada. Mentira, porque é preguiçoso. Deus não chama preguiçoso, Deus não procura preguiçosos. Até as formigas sabem disso. Salomão se refere a elas como laboriosas, e elas não têm
consciência que temos, Deus não procura preguiçosos. Deus procura jovens que estejam envolvidos com coisas nobres, com coisas que dignificam, com coisas que revelam que eles têm compromisso com a família, que eles têm compromisso com os negócios da família, que eles respeitam a família e que eles sabem o significado de viverem do suor do seu rosto, de não viver explorando aqui e acolá. Tem gente que mexe, pastor, eu sei que o senhor doutrina bem a sua igreja, mas eu já escolhi esse tema e as coisas estão vindo no meu coração. Bom, Deus procura também jovens que sejam como Josué. Josué era um ajudante de Moisés e era um homem valente, tinha as qualidades de Davi também. É claro que Josué, esse Josué aqui é bem antes de Davi. Ele era apenas um auxiliar de Moisés. Mas quando Moisés se ausentava da tenda da congregação, Josué ficava lá, não saía. E ele era moço. Haviam dois potenciais substitutos para Moisés, Josué e Caleb. E Josué não foi rejeitado. Deus preferiu Josué por esse pequeno detalhe, é que ele não se apartava da tenda da congregação. Em termos de feitos, de realizações, Caleb se destaca, e é ele de quem eu disse que já no fim, já bem avançado de idade, ele dizia: as minhas forças estão iguaizinhas a 40 anos atrás. O meu braço continua forte. Eu ainda manejo a espada do mesmo jeito quando nós chegamos nessa terra. E ele queria o seu pedaço, ele tinha direito ao pedaço de terra por ser membro de uma tribo, até por ser cabeça de tribo, ele tinha direito à terra conquistada, mas ele preferiu conquistar a parte mais difícil da terra prometida e conquistou pela espada, pela força. E era esse Josué que tinha zelo pela tenda da congregação, que tinha zelo pelo seu líder Moisés. A prova disso é que quando Moisés, orientado por seu sogro, escolhe 70 homens para lhe ajudarem no seu ministério, no dia programado para a reunião, 2 deles ficaram no arraial, não vieram para a reunião, e o Espírito Santo naquele dia veio sobre todos eles, inclusive os que estavam no arraial, e eles profetizavam. Josué soube isso e ficou enciumado. Olha, tem 2 aí que está profetizando, não só o senhor pode profetizar. Aí Moisés disse: ô Josué, tu está com zelo, com ciúme de mim. Oxalá Deus desse o seu espírito a todo o seu povo e todo ele fosse profeta. Isso revela o quê? Revela o zelo de Josué pelo seu líder e o zelo de Josué pela tenda da congregação. Hoje é moda, a síndrome luciferiana está presente até na juventude. O camarada é bom de conversa, é articulado, tem boa influência, tem carisma, aí ele pensa igual Satanás: vou subir acima das mais altas estrelas, vou colocar lá o meu trono e vou ser semelhante ao Altíssimo. Trazendo para o nosso tempo aqui, para o nosso contexto, ele diz: eu vou me destacar dos demais líderes aí da igreja, vou colocar meu domínio, minha liderança acima, e vou ser igual o pastor, vou ser melhor do que o pastor. Quando ele não consegue espaço para isso, o que ele faz? Começa a acusar o pastor, começa a dizer que o pastor não lhe dá oportunidade, que o pastor lhe persegue, aí sai e funda o movimento rebelde. Síndrome de Lucifer. Esse tipo de crente, esse tipo de jovem, Deus não procura não, quem procura é Satanás. Agora aquele que tem zelo, que respeita seu líder como Josué, aquele que sabe ficar no seu lugar, na tenda da congregação, significa envolvido com as coisas de Deus, orando e esperando a sua oportunidade, o seu tempo. E quando esse tempo chegar, o próprio Deus o chamará. Quando Moisés percebeu que a sua jornada estava terminando, ele orou insistentemente e disse: Senhor, põe um homem à frente desta nação. E Deus escolheu quem? Josué. Não precisou de brigar com Moisés, não precisou ele querer ser melhor do que Caleb ou do que os outros líderes de família.
zelou, respeitou, esperou o tempo certo de Deus. Deus procura jovens que estejam no lugar do respeito aos seus líderes e estejam envolvidos com as coisas do reino de Deus. Um outro exemplo bom disso é Daniel. Onde Daniel é encontrado com frequência? Em 2 lugares. Eu digo isso, os lugares frequentes onde Daniel é encontrado, eclesiologicamente falando, ou espiritualmente falando. É claro que Daniel era ministro no reino da Babilônia, no reino persa, mas espiritualmente falando, nós encontramos Daniel em 2 lugares, 3 vezes por dia, orando. E com frequência debruçado sobre a Bíblia. No tempo de Daniel, a Bíblia não estava toda pronta, o Antigo Testamento não estava todo pronto, mas já existia o livro do profeta Isaías, já existia o Pentateuco escrito por Moisés, já existiam muitos salmos escritos, já existia o livro de Jeremias e as lamentações de Jeremias, e nós encontramos Daniel debruçado sobre a Bíblia para entender a situação que o seu povo estava vivendo cativo na Babilônia e para entender os propósitos de Deus para a sua vida, para a sua nação, para o seu tempo e para aquela nação onde eles estavam cativos. E o texto do próprio livro de Daniel diz que ele se dedicou ao estudo da Bíblia e aplicou o seu coração para entender. Ele quis compreender o seu tempo, ele quis compreender o problema que afetou o seu povo, ele quis compreender a nação que foi um instrumento de Deus para punir o seu povo, e ele quis entender por que Deus usou uma nação ímpia, coisa que Abacuque não conseguiu entender, teve que aceitar por fé. Por que Deus usou uma nação ímpia para punir uma nação que era mais justa do que ela? Agora, onde ele foi buscar explicações, foi na Bíblia, foi na palavra de Deus. Ele não foi buscar informações em eruditos, em gurus na fé, não, em explicações metafísicas, não, em revelações outras aí. Ele foi para a Bíblia, para o que já havia sido escrito, foi para ele, se debruçou sobre a Bíblia. É esse o lugar onde Deus espera encontrar vocês, jovens. É esse o lugar onde Deus espera encontrar jovens a que Ele está procurando para usar para grandes obras, como usou Daniel para o seu tempo, debruçado sobre a Bíblia para entender tudo. Você quer entender a sua existência? Quer entender esse conflito todo que a nação está passando? Com esse governo que nós estamos tendo aí? Quer entender essa situação toda do mundo? Por que lá no sul, no Rio Grande do Sul, naquela região do sul do país, chove muito e cá no Nordeste chove nada, quase nada? Quer entender por que no estado de São Paulo a zona urbana está sendo alagada, mas os lugares onde eles captam água para distribuir não tem? Quer entender isso? Então debrucem-se sobre a Bíblia e dobrem o joelho, como fez Daniel. Debrucem-se sobre a Bíblia para examiná-la, para estudá-la, e dobrem os joelhos, como fez Daniel, para falar com Deus, como está lá em Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Onde está o jovem ocupado com os negócios da família, porque não é preguiçoso e tem compromisso? Unido aos seus líderes e zelando pelas coisas de Deus, envolvido com as coisas de Deus. Onde está o jovem que Deus procura debruçado sobre a Bíblia para encontrar nela as explicações que precisa para essas grandes interrogações que nós temos no mundo de hoje? Por que o homossexualismo está avançando tanto? Por que o pecado está se arrolando? Por que a igreja está deixando o mundo entrar nela? Por que nós não estamos vendo milagres como vimos algumas décadas atrás? Por que o paralítico continua paralítico, o cego continua cego, o mudo? Por que morre gente nova e a gente não consegue ressuscitar? A explicação está na Bíblia. Se você quer ser encontrado por Deus e se você quer ser usado por Ele para cuidar dessa história, como
diz até por força de hábito, para fazer a diferença nesse tempo, então debruce-se sobre a Bíblia, examine-a e você será encontrado por Deus. Mas nós temos ainda outro exemplo e eu vou agora começar a encerrar. Um outro exemplo é Paulo e Barnabé. Paulo era perseguidor, bem moço ainda, era doutor da lei, era um homem bastante conhecido, muito sábio, jovem, conseguiu se tornar doutor da lei e ainda tornar-se membro do Sinédrio. O Sinédrio era a alta corte de Israel, como se fosse o Supremo Tribunal Federal do nosso país, onde os problemas mais graves eram resolvidos, era o Sinédrio. E Paulo conseguiu se tornar membro do Sinédrio por causa da sua sabedoria. Jovem, mas era um perseguidor da igreja. E Barnabé era um crente, um judeu normal, que se converteu, mas parece que não era muito acreditado, porque ele enxergava o que outros no seu tempo não conseguiam enxergar. Por exemplo, foi Barnabé que foi enviado pela igreja, pelos apóstolos em Jerusalém para Antioquia. Lá nasceu uma grande igreja pela pregação dos irmãos e precisou de um pastor, mandaram Barnabé. E Barnabé conduziu a igreja do modo certo, ensinando o que Jesus tinha ensinado. Os livros do Novo Testamento não tinham sido escritos ainda. Ele se orientava pelo que se lembrava dos ensinos do Senhor Jesus e pelo escrito do Antigo Testamento, que já estava todo prontinho. E a igreja se tornou forte em Antioquia, a primeira igreja gentílica, ou gentia. E foi lá onde os seguidores de Cristo foram pela primeira vez chamados cristãos. E Barnabé viu a dimensão do trabalho, orou e procurou alguém para lhe ajudar. Olhou para Jerusalém e lá está Saulo, agora Paulo, convertido, e que também ninguém queria dar muito valor, porque Paulo perseguia e matava mesmo, prendia e matava. Barnabé chamou Paulo, ainda jovem, vem me ajudar, Paulo. Barnabé foi para lá, para Antioquia, ou melhor, Paulo foi para lá, para Antioquia, ajudar Barnabé. Coragem de Barnabé. E quando eles estavam num período orando e jejuando, preocupados com a vinda do Senhor Jesus e com a evangelização mundial, eles oravam e jejuavam. De repente o Espírito disse: apartai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Onde estavam esses dois jovens? No templo, orando e jejuando. Eles não estavam lá. Olha que naquela região tinha muitos pontos turísticos. Tem muitas regiões, cascatas, cachoeiras, pradarias, rochedos, lugares aprazíveis para se passar o fim de semana, se curtir um feriado, que naquela época essa noção de feriado era bem diferente da nossa hoje. Eles poderiam fazer um piquenique, talvez um retiro espiritual, talvez. Como é que a gente fala hoje? Quando vai para uma praia dessa aí, para uma fazenda, como é que a gente fala hoje? Um retiro, né? Mas não, onde eles estavam? No templo, orando e jejuando. Uma das coisas, pastor, que hoje estão dificultando a manifestação da glória de Deus no meio da igreja e o derramamento do Espírito Santo em profusão, é porque nós estamos preferindo programas que recreiam a carne. Nós estamos rejeitando programas que exigem sacrifício na carne. Nós estamos tocando, preferindo esses programas que dão prazer ao corpo. Mas Saulo e Barnabé estavam lá no templo orando e jejuando. Aí Deus os procurou e os encontrou lá. Tinha outros, mas esses estavam orando e jejuando. Não estavam no monte, não. Tinha montes bons, lá tem ainda montes bonitos. Estavam no templo. Tem gente que acha que Deus só responde orações se for no monte. Como se Deus não fosse onipresente. O que significa dizer que Deus é onipresente, que Ele está presente em todos os lugares, em todos os tempos, ao mesmo tempo. Nós não precisamos
precisamos estar em um local específico para que Deus nos ouça e nos atenda. O Senhor Jesus disse a respeito da adoração que os verdadeiros adoradores não limitam o seu ato de adorar a templos ou a montes, mas em qualquer lugar, porque o valor da adoração não está no lugar, mas na atitude do adorador, que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Deus é Deus dos montes, é Deus dos vales, é Deus das ruas, mas é Deus dos locais, de dentro das paredes, e Deus não está restrito a confinamentos criados por nós. Deus está em toda parte. Deus não chega a lugar nenhum, porque Ele já está lá. Agora a manifestação dele é sentida em qualquer lugar por aqueles que entendem isso e se aproximam dele com um coração verdadeiro, contrito. Finalmente, irmãos, nós temos uma lista enorme dos lugares onde Deus pode encontrar jovens. Deus se agrada em encontrar jovens. Mas tem um episódio parecido com esse relato todo que eu estou fazendo aqui, que está no livro do profeta Ezequiel. E aí você já sabe, o mundo estava em destroço, em polvorosa, a nação de Israel também quebrada, arruinada. E Deus se revela a Ezequiel em vários lugares. Um deles era as margens do rio Quebar, na Babilônia. E Deus até o leva em espírito ao templo e viu que os sacerdotes estavam fazendo de errado dentro do templo. E o povo acreditando que os sacerdotes estavam certos. E o que eu vou dizer é sério, irmãos. Mas Ezequiel estava preocupado com duas coisas, ou até três. Primeira, com o estado da sua nação. Segunda, com o estado do mundo conhecido por ele naquele tempo. E terceiro, com a honra de Deus. Não era nem a glória, mas a honra do nome de Deus. E Deus então disse a ele: eu procurei um homem que estivesse na brecha. É claro que quando a gente, nos contextos dessa passagem, era na brecha lá em Jerusalém, tapando os muros. Mas no contexto mais amplo, a brecha é como se Deus estivesse dizendo: eu procuro alguém que esteja diante de mim, clamando por sua geração, clamando por aqueles que perecem. Parece que nos anestesiaram. O mundo está desabando à nossa volta e nós não estamos aí nem vamos chegando. As pessoas estão tombando, sendo possessas, praticando violência, pecado, e parece que a gente até aprova. A gente não se sensibiliza. As pessoas estão morrendo, indo para o inferno, e a gente não está nem aí. Nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo. Esse miserável de ISIS lá nos países da Palestina, lá na Síria em especial, decapitando cristãos e outros, e desafiando o mundo, praticando as maiores barbaridades no continente africano. Eles estão tocando fogo nas pessoas vivas, e nós estamos como que adormecidos. Nós não vemos campanha de jejum e oração em favor destas nações. Nós estamos vendo nosso país mergulhado na corrupção, no roubo, na violência, e nós estamos desprezando programas de oração, de jejum. E Deus está procurando lá, mãe. Deus está procurando alguém que se sensibilize, que sinta, que se compadeça, que se preocupe e que se coloque na brecha perante Ele. Não precisa ser velho, pode ser você, jovem. Eu já disse, parece que Deus tem uma predileção por jovens. Observe, na Bíblia diz que as pessoas, o maior número de pessoas usadas por Deus começou na infância, como é o caso do rei Josias, que começou aos 8 anos de idade.
Vocês não estão querendo saber onde está o jovem que Deus procura? Agora você já sabe. Deus precisa de vidas. Deus precisa de jovens, moças e rapazes para sacudir esse mundo, para revelar o seu poder, para revelar o seu amor, para mostrar que santidade é possível, para mostrar que virtude é realidade, para mostrar que o céu é real, para mostrar que Ele perdoa, que Ele liberta, que Ele transforma, que Ele salva de verdade. E Deus precisa estar procurando, mas onde é que Ele espera encontrar? Ocupados, comprometidos com a família, com as estruturas que lhe dão sustentação, no templo, zelando nos interesses de Deus. Deus espera encontrá-los debruçados, examinando a Bíblia, estudando-a para entender e para melhorarem a sua fé. Deus espera encontrá-los nos templos, orando e jejuando. Deus espera encontrá-los na brecha, intercedendo por essa geração que está corrompida, que está pervertida e que está marchando a passos largos para a destruição. Isto lhe sensibiliza, jovem? Você quer fazer alguma coisa? Então esteja nesses lugares. Deus não apenas vai encontrar você, mas vai tomar você pela mão e vai levar a lugares que você nunca imaginou. Deus abrirá a sua boca e você falará mistérios que você nunca compreendeu. Pelas suas mãos, Deus fará coisas grandiosas. Eu estou dizendo por experiência. Eu vou encerrar contando apenas 2 ou 3 experiências rápidas. Ainda jovem, o primeiro desafio que eu tive foi um roubo. Eu era motorista de ônibus da Itapemirim, e no trajeto de Feira para Itabuna roubaram a carteira de um passageiro. Eu chegava em Itabuna 3 horas da tarde, já tinha a equipe me esperando para a gente orar e evangelizar. A carteira sumiu, o passageiro veio reclamar, eu tinha que entrar na próxima cidade, para ir para a delegacia, ia perder tempo, perder horário na oração. Eu disse: não dá, perder a oração não dá, perder a evangelização não dá. Aí eu fui direto para o ponto de apoio. Cheguei no ponto de apoio com o meu desafio. Eu disse: olha, sumiu a carteira de um passageiro, eu sou crente, eu sirvo a Jesus, e na minha Bíblia diz que aquele que eu abençoar fica abençoado, e quem eu amaldiçoar fica amaldiçoado. Eu entendi errado isso aí, mas deu certo. Eu levantei a mão e disse: vou amaldiçoar aquele que pegou a carteira. A mão, o braço vai ressecar agora, vai mirar agora. Aí quando eu disse assim, houve um grito: misericórdia, motorista. A carteira voou. Na mesma hora a carteira voou, foi parar na poltrona do passageiro. Um desafio simples, né? Mas causou pavor no ônibus. Mas o maior desafio que eu encontrei ainda jovem foi com um garoto que morreu. Eu ia brigar com o irmão que fez um negócio comigo e não estava honrando o negócio que fez comigo. Eu fiquei zangado com ele. A carne invadiu todo o meu ser. Eu fui lá, não ia brigar sem o braço com ele, não. Eu só ia dizer verdades a ele, para ele saber que ele não estava me enganando. Mas no meio do caminho, eu parei. Quando eu estava conversando com ele, antes de chegar na casa dele, eu vi uma menina carregando um menino de 9 anos, arrastado. Aí aquilo mexeu, me condoeu. Eu fui lá para ajudar. Quando eu vi, o menino estava morto. Aí, como foi isso? Na laje molhada, pegou no fio de atenção, foi eletrocutado, morreu. Cadê o pai? Está trabalhando. Cadê a mãe? Não tem mãe não, é madrasta. Cadê ela? Não está aqui não. Aí a dor aumentou, meu Deus. Esse filho está trabalhando. Quando chegar, o filho morto vai entrar em pânico. Aí, sem que eu percebesse, as minhas 2 mãos se puseram na cabeça do rapaz, 9 anos o menino. E eu disse: em nome de Jesus, o Senhor, eu repreendo a morte. A morte foi embora e a vida voltou, o menino ressuscitou. Situações como essa se repetem o tempo todo, irmãos. É que a gente não se sensibiliza, a gente está cego, não vê. Às vezes não é a morte física, a morte biológica, é a morte sentimental. Tem pessoas mergulhadas em traumas, em depressão, amargando, isoladas e até cometendo suicídio. E nós não estamos vendo porque não estamos nos lugares
e não estamos nos preocupando com as coisas certas. Mas Deus está procurando jovens para grandes coisas nesta última hora. Nós estamos, de acordo com a revelação que teve aí, eu acredito nela, nós estamos na meia hora. Só falta meia hora para o relógio de Deus bater meia-noite. E meia-noite quer dizer fim da dispensação da graça, fim do dia da salvação, hora de a igreja ser levada para os céus. E lá vai ficar 7 anos com Jesus. Vai voltar outra vez aqui sim, mas vai voltar para julgar a terra e para reinar sobre ela durante 1000 anos. Só depois desses 1000 anos é que a terra vai explodir. Deus fará outra terra, o mar já não vai existir nela, e Deus fará nessa nova terra o seu tabernáculo, a sua morada com aqueles que forem alcançados pela redenção que o Senhor Jesus efetuou na cruz do Calvário. Eu espero que você tenha guardado isso na sua cabeça, no seu coração. Quer ser encontrado por Deus? Quer ser instrumento nas mãos de Deus? Quer fazer a diferença? Quer fazer algo como essas meninas mostraram aqui na coreografia? Mesmo que seja duro, um trabalho difícil, a semeadura, mas lembre-se, quem vai andando, gemendo e chorando, lançando a semente de volta com alegria, trazendo os moldes, porque Deus garante sucesso, o crescimento da semente que plantamos. Que Deus te abençoe, que você entenda, que você não se conforme, que você não se acomode, que você arregace e faça realmente a diferença nesta última meia hora da nossa estada aqui na terra. Obrigado. Seja engrandecido para sempre o nome do Senhor. Agradecemos a Deus por essa boa palavra. Podemos dizer, boa foi esta palavra. Nós queremos, agradecidos a Deus pela vida do pastor Lima, sua família, seu ministério, por ter chegado até aqui para nos ajudar. Amém? Antes de orarmos, eu quero perguntar se tem alguém entre nós que, ao ouvir a palavra do Senhor, está disposto a entregar sua vida a Ele e aceitar Jesus Cristo como Salvador. Tem alguma pessoa entre nós que quer entregar sua vida a Jesus nesta noite e aceitá-lo como Salvador? Vamos colocar-nos de pé. Se você for com vontade, mas está com receio, venha à frente, nós vamos fazer uma oração por você. Queremos orar para Deus abençoar a sua vida, fortalecer você e ajudar a vencer esse mundo de trevas, de dificuldade e de desespero. Tem alguém? Não tem? Então nós vamos, nesse momento, convidar o diácono a ler o lar para orar ao Senhor. A irmã Roberta está pedindo a mocidade para não sair, que vai ter um compromisso com elas. E amanhã não chegue 7h30 não, viu? Chegue cedo. Nós queremos começar no mesmo horário que começamos hoje, 7 horas. Olha, quem chegar atrasado amanhã não vai achar lugar. Ainda bem que tem algumas cadeiras do lado ali, viu? Porque teremos caravanas de várias, diversas cidades amanhã aqui. E eu gostaria que os irmãos ficassem alertos, prestando atenção para que as pessoas amigas que vierem ouvir a palavra do Senhor não fiquem em pé. Nós podemos ficar em pé, elas não. Amém? Vamos orar ao Senhor, agradecer ao Senhor. E ao sair daqui, você vai chegar em casa com fome, ainda vai fazer um lanche. Não faz isso não. Passa para a cantina ali, faz um lanche, vai para casa descansar, com a barriguinha cheia, tá bom? Vamos orar a Deus nesse momento, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito nesta noite em nosso meio. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos Te louvar, Senhor, por esse dia que passamos, pela noite, Senhor, que estivemos aqui na Tua presença, louvando Teu nome, ó Deus, sentindo aqui o Senhor falar em nosso meio. Pai querido, seja conosco, Senhor, nessa caminhada, nessa jornada. Venha abençoar as pessoas que vieram louvar o Teu nome, as pessoas que vieram Te adorar aqui, ó Deus. Pai querido, as pessoas amigas que entraram nesse recinto nessa noite, Senhor, que elas possam voltar, que elas possam ter, Senhor, a oportunidade de entregar a sua vida para o Senhor. Pai querido,
querido, ser com a tua igreja, Senhor. Pai Santo, nos dá vitória em tudo, Pai. Nós queremos te agradecer, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, pelas bênçãos recebidas, em nome de Jesus. Amém. Vamos aproveitar a presença do pastor Lima, que não é muito fácil, para nos abençoar apostolicamente. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneçam com toda a igreja. Vire para o lado, abrace seu irmão e a paz de Deus diga: foi